Olá, estamos no ar com mais uma academia. No dia 6 de abril de 2001, entrou em vigor a Lei 10.216, a Lei da Reforma Psiquiátrica. Pode ser resumida da seguinte maneira: prevê tratamento ambulatorial a quem pratique algum crime, desde que esta pessoa seja inimputável por ter problemas psiquiátricos. E será que está funcionando na prática? Esta pergunta foi feita pelo nosso convidado de hoje, Gustavo Dalu. Ele fez a dissertação para o mestrado com este tema. Estão aqui no estúdio também Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça e mestre em Direito Internacional e Econômico. E Haroldo Caetano, mestre em Direito, promotor de Justiça e idealizador do PAILI, Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. Eles são os nossos debatedores e vão nos ajudar a entender melhor o assunto. Mas antes disso, vamos assistir a um resumo da dissertação do Gustavo. Disfuncionalidade da medida de segurança no paradigma da reforma psiquiátrica. É o título da dissertação feita para requerer o título de mestre no Instituto Brasiliense de Direito Público. A orientadora do trabalho foi a professora doutora Soraya da Rosa Mendes. Foi traçado o perfil da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, em Goiânia. O Brasil tem hoje 26 estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico. Gustavo se concentrou em um deles, o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. O que ele descobriu exatamente vai contar agora, no Academia. Bom, seja bem-vindo ao nosso programa, Gustavo. Antes da gente começar a nossa discussão e falar do PAILI, que foi o estudo de caso, né, da sua pesquisa, eu queria que você explicasse para a gente, para quem está nos assistindo, o que é uma pessoa inimputável. Sim, antes de mais nada, obrigado pelo convite. A pessoa inimputável é aquele indivíduo que praticou um fato tipificado como crime de acordo com o Código Penal, mas que não tem condição de se determinar de acordo com esse caráter, de entender o caráter ilícito do fato por ele praticado. E ele, então, ao invés de receber uma pena, ao final de um processo penal em que se verificou a ocorrência de um crime, ele recebe uma medida de segurança. Bom, e por que a escolha do PAILI para o estudo de caso da sua pesquisa? O PAILI foi escolhido como espaço para pesquisa justamente por ser um programa de vanguarda em que há uma preocupação muito importante, uma preocupação com a pessoa que está sujeita à medida de segurança. Esse indivíduo, pessoa com transtorno mental, em conflito com a lei, e que antigamente eles cumpriam as medidas de segurança em manicômios judiciais, normalmente por meio de internação, e através desse programa, o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, desenvolvido lá na comarca de Goiânia, no estado de Goiás, ele passa a ter uma nova perspectiva de cumprimento. Ok, agora eu passo a palavra para você, Haroldo, que é o idealizador do PAILI. Além de questionar o Gustavo, pode nos contar também um pouquinho sobre o dia a dia desse projeto e sobre também o fato de ser um projeto premiado, né? Sim, primeiro, parabéns, Gustavo, pela dissertação, pelo trabalho. Para mim é muito honroso até ver uma experiência que nós ajudamos a construir no nosso estado de Goiás, ser objeto de pesquisas acadêmicas, como essa agora feita pelo Gustavo, como outras já foram feitas, estão sendo feitas também. É muito bom porque isso mostra que o que acontece em Goiás nesse campo desperta a atenção do mundo, desperta a atenção de quem está estudando o tema da saúde mental e das medidas de segurança em particular. O PAILI, como o próprio Gustavo já adiantou, é um dispositivo que não é manicomial, né? Ele é um dispositivo que implementa para todas essas pessoas que são consideradas pela justiça loucas infratoras, simplesmente o PAILI operacionaliza condições para que essas pessoas, todas elas, sejam inseridas no que se chama rede de atenção psicossocial. Ao invés de ir para uma internação manicomial, dessas que a gente vê nos documentários, onde o sujeito vai para permanecer normalmente pelo resto da vida em condições absolutamente degradantes, em Goiás, desde 2006, então isso não é tão novo assim, já são quase 11 anos de funcionamento, em Goiás, essas pessoas, todas elas, são encaminhadas para a rede de atenção psicossocial. O que isso significa? Que o sujeito que
praticou um crime, mas que foi considerado inimputável por conta da loucura, ele não vai ser mais objeto de um sistema manicomial segregador violento. Ele vai ser amparado por um modelo pautado na lei da reforma psiquiátrica, que é a lei 10.216, ou lei antimanicomial, e com isso fazer com que esse sujeito seja de fato tratado. Porque o objetivo da atenção em saúde mental, desde 2001, o único objetivo é reinserção social. Então, para a reinserção social, pode ser utilizada a internação? Pode, desde que ela seja clinicamente indicada. Se ela for uma necessidade clínica, se o médico indicar a necessidade para o tratamento, ela será feita. O que não se pode mais é internar as pessoas sob o pretexto de tratamento, mas para, na prática, segregá-las, para fazer com que elas fiquem afastadas do seio da sociedade. Isso não pode mais desde 2001. Então, o pai ele vem e constrange esse modelo manicomial de uma forma muito, muito forte, porque ele mostra, desde 2006, em Goiás, que é possível uma sociedade sem manicômios judiciários. Isso é o que é importante. Goiás funciona assim, e eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma indagação ao Gustavo, por conta da pesquisa que ele produziu. Gustavo, Goiás é um estado antimanicomial dentro de um país praticamente dominado por estruturas manicomiais, salvo algumas experiências muito específicas localizadas em alguns estados, em alguns outros estados. Eu pergunto, você como juiz de direito, como é que você entende por que os juízes no Brasil ainda insistem em encaminhar pessoas para internações manicomiais, para permanecerem afastadas em manicômios judiciários no resto do Brasil? Como é que você compreende esse paradoxo, essa contradição? Ter um estado onde a lei antimanicomial funciona para essas pessoas e os demais estados, quase todos eles, onde o manicômio judiciário ainda é uma realidade. Como você vê o posicionamento dos juízes diante desse contexto? Sim, o que nós observamos na nossa pesquisa foi justamente o que foi destacado pelo Dr. Haroldo. A grande maioria das sentenças que nós deparamos analisando os dossiês das pessoas sujeitas à medida de segurança no PAILI, eram as sentenças que determinavam a internação por um período mínimo de 1 ano. Sentenças que estabeleciam a modalidade de internação vinculadas ao fato praticado e que não observavam a necessidade de tratamento dessas pessoas. O que se observa é uma tarifa retributiva dessa internação, uma tarifa de retribuição pelo fato por ele praticado, mesmo não tendo consciência do fato, o fato que levou a receber essa medida de segurança. Os juízes que assim sentenciam ainda estão presos ainda a um modelo, ao paradigma anterior do Código Penal, que estabelece essa tarifa, essa correlação. Ainda não recepcionaram os princípios da reforma psiquiátrica que desvincularam a condição de perigoso do indivíduo portador de transtorno mental e que ainda entendem necessário estabelecer a internação como uma punição ou como uma prevenção, até uma preocupação que a sociedade leva até ele, de que esse indivíduo voltará a delinquir no futuro, com grande probabilidade, se estiver solto. Essa preocupação ainda se reflete nas sentenças, mas não é o que nós verificamos em nossa pesquisa junto ao PAILI. Gustavo, primeiro eu quero parabenizá-lo pelo tema e pelo estudo de caso, escolheu aí essa situação do estado de Goiás, mas já que você tocou nesse ponto da reforma psiquiátrica, quais foram os principais pontos da reforma? Como é que funcionava antes e como passou a funcionar? Em nossa pesquisa, nós tratamos da questão em 2 momentos distintos. No primeiro momento, que seria um paradigma do Código Penal, em que a medida de segurança ela era estabelecida de acordo com os preceitos do Código Penal, e um segundo momento da reforma psiquiátrica. No paradigma que denominamos de Código Penal, o indivíduo sujeito à medida de segurança, a ele era estabelecida uma modalidade de medida de segurança, internação ou tratamento ambulatorial, de acordo com o fato por ele praticado.
Então, fosse um roubo, por exemplo, que é punido com reclusão, o juiz, obrigatoriamente, de acordo com o paradigma do Código Penal, iria estabelecer a ele uma internação, independente de ser essa a necessidade de tratamento do indivíduo. Agora, nesse novo paradigma da reforma psiquiátrica, não. O que é observado é a necessidade real da pessoa. É elaborado um projeto terapêutico singular para esse indivíduo, que envolve tanto essa pessoa como a sua família, visando o seu tratamento e a sua reinserção. Não mais uma modalidade atrelada ao fato praticado, mas sim uma modalidade de medida de segurança, uma modalidade de tratamento de acordo com as suas necessidades. Gustavo, a gente faz uma pausa agora na nossa conversa, porque o Academia volta daqui a pouco, depois do intervalo. Aguarde aí. Estamos de volta com o Academia. Hoje falamos sobre a dissertação do Gustavo Dalu Faria. Ele fez um levantamento da situação de pessoas com transtornos mentais que cometeram algum crime. Vamos então falar da questão da família, começar esse segundo momento da nossa discussão sobre a família como parte desse tratamento. Isso acontece de fato? E qual é a importância, Gustavo? Sim, a família ela tem um papel muito importante no sucesso do tratamento, do planejamento elaborado para a pessoa com transtorno mental sujeito aos cuidados do PAILI. Justamente porque é ela que vai dar esse apoio e suporte para que o indivíduo possa participar, receber esse tratamento e se reinserir na sociedade. Na verdade, muitas vezes até se inserir no meio social, porque esse indivíduo ele já vem desde outras instâncias do controle social, desde a escola, às vezes dentro da família, no trabalho, ele já vem sendo marginalizado, estigmatizado, já vem sofrendo com dificuldades. A família ela tem esse papel importante e o projeto terapêutico elaborado, ele é até denominado como singular, porque ele não é só para o indivíduo, ele é também para toda a sua família. E, sem dúvida, o sucesso do tratamento envolve essa participação, esse comprometimento. Existe todo um raio ao redor dessa pessoa que precisa participar, né, dessa concepção. Sim. Eu aproveito e passo a palavra para o Haroldo nos dizer como é que funciona essa questão do tratamento da família no PAILI. O tratamento ele é bem abrangente. Né? Ele é um tratamento psicossocial. Ele vai para muito além de uma ideia de tratamento puramente psiquiátrico, que o manicômio passa. Né? Como se o sujeito tivesse um problema exclusivamente de natureza psiquiátrica e que devesse ser, então, internado no manicômio para ser cuidado ali, tratado ali, para depois, superado o problema psiquiátrico, ele voltasse. Acontece que isso não dá liga, né? Porque você exclui o sujeito da sociedade para querer depois que ele retorne para essa mesma sociedade. Então, o manicômio, ao invés de resgatar laços, destrói os poucos laços que eventualmente já existem. Então, o cuidado deve ser abrangente e contemplar também a família. Fala-se em cuidado no território, porque o indivíduo tem que ser acompanhado no meio social, no meio em que ele vive, onde ele transita, onde ele trabalha, onde ele estuda, enfim, onde ele de fato vive. É para isso que o tratamento se volta, para que haja um acompanhamento de fato psicossocial. Nesse sentido, né, é que nós trabalhamos dentro das perspectivas da proposta da Lei 10.216, a Lei Antimanicomial, com a ideia de que precisa ser implementada uma rede, o atendimento em rede. Para isso, a Política Nacional de Saúde Mental prevê a rede de atenção psicossocial. Essa rede é muito abrangente, não envolve exclusivamente saúde mental, envolve muitos dispositivos, inclusive da assistência social, mas fundamentalmente ela se baseia no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Tem outros dispositivos também, atendimento ambulatorial a esses indivíduos. E quando há necessidade da internação, a rede deve oferecer, o que inclusive Goiás não tem, infelizmente, mas a rede deve oferecer leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Isto para fazer com que o indivíduo também seja recepcionado de uma forma universal, até dentro da saúde. Se sinta uma parte do todo, Sim, né? E porque você precisa, de fato, fazer com que também a sociedade passe a desmistificar essa ideia de que o louco tem que ter um lugar para ele.
Não, o louco integra a cidade, a sociedade e deve ser recebido aqui. Então, faço mais uma pergunta, Gustavo, a partir dessa premissa, para dizer o seguinte. Algumas pessoas, Gustavo, acreditam que o Paili é um outro manicômio, é um mini manicômio que funciona em Goiás ou para onde o louco infrator é encaminhado. É uma ideia equivocada, não é? A gente sabe, mas a gente precisa sempre estar reafirmando isso, que o Paili é só um conector. Ele conecta o sistema de justiça com essa rede que já existe. O paciente, o louco infrator, ele é recepcionado no CAPS como qualquer usuário do CAPS. Então, não tem uma diferenciação, não existe uma rede paralela para atender esse indivíduo. Então, eu pergunto, diante da necessidade de se fechar os manicômios, a partir da Lei 10.216, que os coloca, de fato, na ilegalidade, os manicômios estão na ilegalidade desde 2001, quais são os desafios da rede de atenção psicossocial? E insistindo aqui, como o Paili se relaciona com essa rede no estado de Goiás? Sim. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de um seminário de comemoração aos 11 anos do Paili, em que toda a rede de assistência psicossocial do estado de Goiás estava presente. E nós tivemos a oportunidade de trocar experiências, trocar informações a respeito do que acontece do dia a dia de cada um. O que nós observamos? O estado de Goiás, ele utiliza a rede de saúde do SUS, a rede pública de saúde, para o atendimento da pessoa com transtorno mental sujeito à medida de segurança. Em Goiás, houve o fechamento da porta de entrada com relação aos manicômios. Nós não temos manicômios judiciais, o que força com que o sistema de saúde encontre uma alternativa e busque solucionar a questão de acordo com os princípios regentes da reforma psiquiátrica. Nós estamos hoje em aproximadamente 90 municípios no estado de Goiás, alguns com uma estrutura melhor, um CAPS, e outros em que existem pessoas cumprindo medida de segurança, mas que não têm um serviço de atenção psicossocial estruturado. Esse serviço é prestado pelo Serviço de Saúde à Família. Então, o Paili, ele leva essa capacitação até a esses servidores, essa equipe multidisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional e médicos, para que eles, mesmo que a princípio não estejam capacitados para realizar esse atendimento ao indivíduo que necessita de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, mas eles são capacitados para tal. Então, a rede, ela, em razão do fechamento, ela é forçada a se adaptar e a atender esse indivíduo. Ok. Gisele. Nós temos inúmeras pessoas que, na verdade, possuem transtornos mentais, mas nem todas elas praticam ilícitos penais. E parece que a diferença entre aqueles que praticam e não praticam está exatamente naquilo que se propõe ao Paili, que é a questão do tratamento. Ou seja, aquelas pessoas que, de repente, já estejam sendo acompanhadas, tendo o tratamento adequado, até por conta da conscientização familiar, certamente elas não estão inseridas dentre esse percentual de pessoas com transtornos mentais que acabam cometendo ilícitos. Eu queria saber a opinião do senhor em relação a esse aspecto, se realmente a gente pode afirmar, né, que a falta de um tratamento adequado é que provavelmente pode ter gerado a prática de um ilícito penal por parte dessas pessoas e a importância, porque o objetivo do projeto, do programa, é exatamente dar um tratamento adequado, estabelecendo a internação não como a primeira opção, mas uma análise individual, singular, para verificar exatamente qual é a necessidade daquele indivíduo. Se me permite um complemento à pergunta, é importante essa colocação, porque isso nos remete à necessidade, eu repasso essa indagação também, reforçando ela para o Gustavo, isso reforça a necessidade de nós trabalharmos no Brasil com prevenção em saúde mental. Não é possível acreditar que o direito penal, que a polícia, que o juiz, que a prisão vá resolver problemas que se relacionam com a atenção em saúde mental. Então, bom, o Paili desmistifica assim, essa atenção pelos meios de segurança pública para trazer esse indivíduo para a saúde. Não é? E essa atenção, isso importa frisar porque, normalmente, o sujeito passa ao ato, como se diz na psicologia,
justamente porque ele não teve amparo, não teve atenção, não se teve o cuidado prévio com ele. Né? Então, não seria o caso, então, eu reforçaria, de se mudar o foco dessa discussão para que a gente trabalhe no campo da saúde mental, muito mais na prevenção, na articulação de redes e na estruturação de serviços voltados para a população de uma maneira geral? E aí eu queria aproveitar e já inserir mais uma pergunta nas questões dos debatedores, se é possível a gente estabelecer um perfil desse louco infrator. Sim. Então, vamos lá. Durante os nossos estudos, nós verificamos o quê? Que o perfil do indivíduo sujeito à medida de segurança é o mesmo perfil do indivíduo apenado, do que recebe a pena. Eles são criminalizados pelo direito penal, é o mesmo grupo. É o grupo de homens, jovens, com baixa escolaridade, sem remuneração ou com baixa remuneração. E esse é o grupo de pessoas vulneráveis e que o direito criminal alcança. Somente essas pessoas praticam crime? Não. É porque o direito penal está alcançando apenas essas pessoas. Elas é que estão sendo criminalizadas. O tratamento vai evitar que o indivíduo cometa o crime? Não é o tratamento que vai evitar, vamos dizer assim, que ele deixe de praticar um crime no futuro. O tratamento, o foco que a reforma psiquiátrica dá ao tratamento é justamente o que foi destacado pelo Dr. Haroldo. É a prevenção, é esse cuidado anterior que nós temos que enfatizar justamente para evitar que o indivíduo passe ao ato e nessa passagem ao ato ele passa a ser uma não pessoa, ele não tem mais freio, ele não tem estacas, como destaca bem Virgílio de Matos, em uma das obras utilizadas no trabalho. E naquele momento ele não tem freio. É essa passagem ao ato em que ele pode atentar contra ele ou contra outra pessoa, cometendo crime ou não. E essa passagem é que nós temos que prevenir. É esse cuidado que nós temos que ter, é esse cuidado com a pessoa que a reforma psiquiátrica ela destaca. E de uma forma universalizada, juntamente com as outras pessoas que possuem transtorno mental. E esse cuidado não só a essas pessoas, mas a todos. Isso é que nós temos que destacar. E desassociar a questão do perigo como algo inerente ao indivíduo com transtorno mental. Ele não podemos associar. São coisas distintas. Gustavo, na sua pesquisa, você chegou à conclusão de que a medida de segurança não é tão eficaz nesse modelo, né, que surgiu a partir da reforma psiquiátrica. Eu queria saber o que levou a essa conclusão e qual seria uma solução. Sim, o que nós verificamos é que num cenário nacional, o objeto do nosso estudo era verificarmos se a medida de segurança cumpria a sua função nesse novo paradigma da reforma psiquiátrica. Qual que seria a função? O tratamento e a reinserção social. O que nós verificamos num cenário nacional é que ela não cumpre essa função estabelecida pela reforma psiquiátrica. Se nós analisarmos o censo de 2011, nos manicômios judiciais, onde foram verificados quase 4.000 pessoas internadas em estabelecimentos manicomiais, e pesquisa mais recente de 2014 do Conselho Federal de Psicologia, nós verificamos o quê? Que a internação hoje ela ainda é uma prática, ela não é uma exceção diante da impossibilidade de utilização alternativas extra-hospitalares. Ela é mais que uma opção, ela é a medida utilizada. Então, os princípios regentes da reforma psiquiátrica eles não foram absorvidos no cenário nacional. O que a gente percebe são ilhas que existem no nosso sistema de execução penal, como o PAILI, em que há essa preocupação de reinserir essa pessoa, de afastar, de não há mais aquela preocupação com relação à sensação de periculosidade, e sim de tratar, de dar oportunidade, de resgatar direitos desse indivíduo como cidadão e de permitir que o mesmo possa conviver no seio social. Ok, Gustavo. Terminamos então a academia com essa bela reflexão sobre reinserção, direitos e prevenção. Eu agradeço a sua presença aqui no programa. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a presença dos debatedores Haroldo e Gisele.
E eu agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever o programa, basta acessar o site tvjustiça.jus.br. Procure o ícone do Academia. Viu aí? Nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Um abraço e tchau.